primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Nós convidamos vocês aqui no Poder Executivo do município para prestar alguns esclarecimentos iniciais sobre a situação que tem circulado na cidade nos últimos dias, referente a alguns áudios, né, que têm tomado os grupos aí de WhatsApp sobre supostas irregularidades, né, cometidas por um vereador do município, né, onde são citados nomes de alguns servidores públicos. Dos acontecimentos para cá, incluindo o final de semana, o tempo ainda foi curto, mas nós entendemos que era necessário prestar de imediato um esclarecimento à população, levantamos as informações que eram possíveis e gostaríamos de compartilhá-las com vocês aqui, né, para que nós pudéssemos desde já colocar verdade sobre alguns fatos que estão sendo interpretados equivocadamente. Bom, inicialmente vale a gente falar que tem dois pontos principais, né, nesses áudios. Um deles seria a lei de eventos. E aí eu queria compartilhar com vocês aqui um dado muito importante, que a lei de eventos, o projeto de lei que circula nesses áudios, ele não é de autoria do Poder Executivo, ele é de autoria do Poder Legislativo, né? E eu acho importante mostrar, o projeto de lei está aqui, depois vai ser passado essa documentação a vocês, ele é assinado pela quase totalidade dos vereadores, né? O projeto de lei foi encaminhado ao Poder Executivo para análise. Na primeira avaliação na Procuradoria do município, houve um parecer contrário ao projeto de lei, parecer assinado por mim, apontando a inconstitucionalidade desse projeto, mas nesse caso não houve só a manifestação da Procuradoria do município, houve também a manifestação de órgãos técnicos sobre o conteúdo do projeto. E nessas manifestações, houve manifestação técnica da Secretaria Municipal de Administração, do servidor Márcio Siqueira, que também é levianamente citado nesses áudios, né? Também pelo indeferimento, porque o prefeito vetasse o projeto. Houve manifestação da Secretaria de Turismo, houve manifestação do Conselho Municipal de Turismo, contrário ao projeto de lei, houve manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, contrário ao projeto de lei. Tudo isso está documentado e vocês receberão cópia disso ao final desse pronunciamento. Bom, o prefeito, então, diante de todas as informações, vetou integralmente o projeto de lei da nova lei de eventos. O veto foi para a Câmara, por sua vez, derrubou o veto do prefeito. Retornou, o prefeito não sancionou, foi promulgado o projeto da nova lei de eventos pelo Poder Legislativo. E aí o Executivo, ciente das irregularidades, das inconstitucionalidades existentes nessa proposta de lei, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. É o Madin, né? É o Madin, isso. Ingressou com ação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Está aqui, o protocolo vai ser passado para vocês. Foi protocolado no dia 23 de janeiro de 2019, tá? A ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação, eu gostaria de frisar, ela é assinada pelo prefeito, por mim, na condição de procurador-geral, e por um outro procurador de carreira, né? A ação já foi apreciada, o pedido cautelar, o Tribunal de Justiça, acolhendo o posicionamento do prefeito, suspendeu a lei de eventos do município de Guarapari, está suspensa por decisão do Tribunal de Justiça a partir de uma ação movida pelo Poder Executivo Municipal. E não, suspensão tem tempo. Posso até te passar aqui, depois eu vou compartilhar com vocês, mas a gente trouxe aqui também um acórdão do Tribunal de Justiça suspendendo a lei de eventos a partir da ação protocolada pelo Poder Executivo. Essa lei de eventos que foi proposta pela Câmara. E essa é qual data? Bom, o acordo é assinado em 21 de fevereiro.
É uma cautelar suspendendo os efeitos dessa lei de evento de autoria da Câmara Municipal. E foi suspenso tudo porque a responsabilidade de uma É uma lei viciada. A lei já nasceu viciada. Isso, a responsabilidade pela edição da lei seria do Executivo. Fora essa questão de autoria, tem outras inconstitucionalidades, como a concessão de isenção de tributos e outras coisas que são discutidas, né? Enfim, houve o julgamento pelo Tribunal de Justiça do pedido cautelar. Agora o tribunal está na fase de julgamento do mérito, para definir de uma vez por todas se essa lei deve valer ou não. A última manifestação no processo foi da Procuradoria-Geral de Justiça, o Ministério Público, né, onde o subprocurador-geral concorda com a ação movida pelo prefeito e solicita que o Tribunal de Justiça declare a lei inconstitucional. Bom, sobre a lei de eventos, é isso. De início, o outro ponto que eu... Mesmo estando na justiça, vamos dizer assim, e foi legal acontecer os eventos? Sim, os eventos foram realizados com base na lei anterior, né? Como o Tribunal de Justiça suspendeu a lei de autoria da Câmara Municipal, voltou a valer nesse período a lei anterior e os eventos foram regulados a partir dela, né? Outras informações sobre os eventos nós vamos colocar aqui. E, pode falar. O senhor consegue explicar para a gente um pouquinho o que mudou? Porque a primeira lei do Executivo é de 2007 e o ano passado foi mudada, né? Teve algumas modificações. Você consegue explicar para a gente o que mudou? Olha, eu não tenho condições de te dar esse detalhamento agora, até porque o projeto de lei ele é extenso. Se eu não me engano, não, posso te falar aqui. Conta com mais de 30 artigos. A cópia da lei de 2007 tem. Eu acredito que está. Mas a gente pode te arrumar depois. São matéria de iniciativa tributária, por exemplo, só compete ao Executivo a penalidade e a sua iniciativa. Isso é um preceito basilar, constitucional e é replicado na lei orgânica do município, no artigo 58. Mesmo assim, por insistência, o Poder Legislativo, numa demonstração de guerra e demonstração de poder, derrubou o veto do prefeito. Essas matérias são típicas do Poder Executivo, jamais pode nascer no Legislativo. O que me chama a atenção é que o nascedouro foi anuído quase da totalidade de todos os vereadores. Esta lei, ela já nasceu viciada. Ela foi vetada, foi derrubado o veto e ela foi promulgada pela Câmara. Ela não foi sancionada pelo Executivo como está no áudio. Ela foi promulgada pelo Poder Legislativo. Diante de tal irregularidade, diante do acervo do caderno processual, a Procuradoria não titubeou. Ela simplesmente entrou em juízo para terminar a eficácia dessa legislação, porque ela é viciada, ela não poderia gerar efeitos, tá certo? Porque até mesmo porque eles têm artigos que inexistem, desdobramento de artigos inexistem no aspecto formal, técnico, tá certo? E a Procuradoria, com toda a maestria, ingressou e teve êxito mais uma vez, que Guarapari tem sim, se destacado pela quantidade de leis viciadas dentro do Tribunal de Justiça. Essa guerra de poder, quem perde não é só o município, não é só o Poder Executivo, é o município, com edição de leis que criam imbróglio para a população, criam um mal-estar para toda a comunidade e quem paga somos nós que estamos diante disso. Não é isso, doutor? E, assim, dando continuidade, reafirmando tudo que o Márcio falou, então nós tínhamos questão de autoria da norma, que o Legislativo não poderia iniciar um processo dessa natureza, embora tenha sido de autoria de quase a totalidade dos vereadores, e tinham questões técnicas também, se concedia isenção de tributos sem ter sido feito um estudo prévio para verificar o que isso repercutiria no orçamento municipal, enfim. É extensa a quantidade de questões de inadequação. Enfim, e aí para abordar mais um ponto, também nesses áudios, de forma leviana e equivocada, é sugerida uma suposta atuação do PROCON municipal direcionada, né? O PROCON é um órgão de defesa do consumidor que tem atuado de maneira efetiva e independente no município de Guarapari e tem dado belos resultados à população, né? Mas aí já é na questão do café, não é?
Então, café além da sua multada. só para a gente entender e tentar justificar, doutor, que essa questão do café, os autos que foram remetidos para o município tem vários momentos, é uma fala monocrática, né? E a gente não tem condições de mensurar se é antes ou depois do café. São fases que para nós criou um imbróglio muito grande porque não tem uma sequência lógica. Esta edição, vou me chamar assim de edição, porque foi publicado o que melhor tem interesse, ou quem publicou, ou o grupo político, eu não sei do que se trata, eles editaram. A verdade é essa. Então a gente não tem condições de mensurar se é naquele determinado momento, se é antes ou se é durante esse suposto café. Tá certo? Por isso eu só peguei essa fala, doutor. Não, e assim, embora seja do café ou não, assim, é importante a gente reafirmar a lisura com que tem atuado um órgão tão importante quanto o PROCON, que presta serviço efetivo à sociedade, né? E nós não podemos permitir de maneira alguma que órgãos públicos que produzem resultado direto para a população sejam caluniados ou se levante suspeitas indevidas sobre ele. E aí, enfim, as atuações do PROCON em todos os procedimentos seguem exatamente o que é previsto na legislação. Em relação aos eventos, não foi a partir de nenhum combinado ou de nenhum pedido. Aconteceu por documentação oficial, houveram pedidos do Ministério Público Estadual, nós estamos com a cópia aqui e vamos entregar a vocês também, diversas solicitações do Ministério Público Estadual pedindo a atuação do PROCON em alguns casos. Nós sabemos que é uma prática, infelizmente, corriqueira no município, que eventos vendam ingresso antes mesmo de estarem licenciados pela administração municipal, né? E o PROCON, dentro da sua competência, atuou sobre isso, atendendo solicitação de órgãos públicos que detêm credibilidade e competência para solicitar em defesa dos interesses dos consumidores, né? Houveram solicitações do Ministério Público, houveram solicitações do vereador, houve solicitação do vereador que está nos autos, né? Agora não foi solicitação por conversa, houve por documento oficial da Câmara Municipal, papel timbrado da Câmara de Vereadores, e o PROCON jamais poderia se furtar a realizar o seu trabalho, especialmente porque o Poder Legislativo pelo vereador, está no auto. Isso. Ele só fez esse tipo de solicitação a vocês, oficialmente só por esse documento, ele não teve nenhuma outra reunião com os senhores para debater as questões relativas à lei de eventos. Ele em outros momentos solicitou sim, né? Não só ele, como diversas pessoas, nós recebemos telefonemas, inclusive de outros empresários, da população, solicitando que providências fossem tomadas, porque ingressos é uma prática corriqueira, como eu já disse, a venda de ingressos sem que os estabelecimentos, sem que os eventos estejam autorizados pelo município. E aí o PROCON, a partir desse conjunto de situações, atuou. Doutor, os senhores secretários também, o vereador, o líder do governo, o líder do prefeito na Câmara, ele se mostrou muito à vontade nos áudios, dizendo que tinha o contato, que resolveria com A, com B, com C, de acordo com os autos. Como é que os senhores todos gostariam de responder? Vem essa questão do nome de vocês envolvido nessa situação que está sendo investigada, né, de mostrar um poder de conversa, de resolução com vocês? Olha, nos áudios está a fala dele e aqui está a nossa, né? Eu lamento muito esse tipo de situação. Acho que o episódio tem um ponto positivo, que é a abertura para a investigação do que realmente aconteceu, né? Inclusive sobre a natureza desses áudios, de onde eles estão saindo e por que não aparecem os interlocutores, né? As conversas têm dois lados, então é necessário que haja interlocução, porque há indícios gravíssimos de crimes que têm que ser apurados, né? Com veemência e com isonomia.
E, enfim, aonde se tem uma suspeita de corrupção passiva, provavelmente também ocorreu a corrupção ativa. Se alguém procurou vender influência, né, se alguém procurou vender facilidade, relacionamentos, que como nós estamos demonstrando aqui não existe, talvez, provavelmente, possa ter também quem buscou comprá-los. E é necessário que as investigações sejam profundas e esclareçam de uma vez por todas quem é quem nessa situação. O que nós estamos aqui apresentando são documentos oficiais que demonstram a atuação de agentes públicos que foram mencionados criminosamente, né? E os documentos comprovam que as informações prestadas lá não são verídicas, e o que nós aguardamos é que realmente as apurações ocorram com rigor para que aqueles que persistem no caminho da ilegalidade, da criminalidade, tenham um recado certo de que isso não encontra espaço no nosso meio. Né, sobre o assunto. Eu acredito que os colegas também podem falar. Só para finalizar, além dessa coletiva que os senhores estão dando aqui, cabe mais alguma ação por parte do município? Será feita alguma ação por parte do município para se resguardar essa situação? Olha, como eu disse inicialmente, nós estamos começando a trabalhar uma situação, né, que chegou no início do final de semana. Hoje é o primeiro dia de funcionamento útil depois do que veio a público, mas certamente outras providências vão ser tomadas, né? E tanto acredito, em nome dos que foram citados, do ponto de vista de responsabilização daqueles que agiram criminosamente, né, com mentiras sobre os fatos, mas também de auxílio, apoio aos órgãos de investigação. Sabe, nós temos aí já órgãos que estão investigando, né, e nós temos total tranquilidade no trabalho desses órgãos. É preciso, inclusive, que se houverem circunstâncias diversas dessas que nós estamos apresentando aqui, que elas sejam comprovadas e as pessoas que eventualmente deram causa a alguma ilegalidade ou algum desvio de conduta, seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo, sejam exemplarmente punidos para que esse tipo de situação não volte a ocorrer. Então, assim, de imediato, o que nós devemos proceder no fornecimento de informações aos órgãos que estão na apuração e na condução da apuração. O caso do ex-secretário de Turismo, né? Ele é um dos mais citados, ele fica com processo, inclusive o vereador, tem prints, né, do vereador, ele dizendo para o vereador que ele está segurando esses processos para resolver com ele em almoço. Tem prints como? Escritos? Sim, escritos. Com a foto do secretário, antigo secretário de Turismo, inclusive. E como é que vocês vão proceder a isso, já que ele deixou de ser secretário do município? Porque na época ele respondia como secretário representando a prefeitura. Olha, eu volto a afirmar que, independente de que seja servidor do Legislativo ou servidor do Poder Executivo, a partir do momento que você assume a função pública, o seu comportamento tem que ser de acordo com o que ela exige. Né? Então, assim, independente, nós não estamos aqui dizendo que não ocorreu nenhuma situação irregular. Nós estamos apresentando fatos, documentos que demonstram que as informações que foram veiculadas naqueles áudios não correspondem à verdade. Se outras questões forem surgindo, elas merecem e exigem que o Executivo também as apure, assim como forneça àqueles órgãos que estão já conduzindo algum tipo de investigação todos os elementos que detêm para que a verdade seja demonstrada, né? E não paire dúvidas, se puna quem se tem que punir, mas também não se veicule informações falsas sobre agentes públicos ou qualquer outro tipo de pessoa. Eu vou aproveitar que a gente estava falando com o senhor, que o senhor, com uma fala de estar representando o prefeito, dito que a pessoa que supostamente mandou esses áudios é o líder do prefeito na Câmara. Ele vai continuar sendo o líder do prefeito na Câmara? Vai ser indicado uma outra pessoa? Seja...
sobre isso eu não tenho condições de responder. Seria só exatamente com o prefeito. E o senhor, vocês explanando assim, chega a entender que o nome de vocês talvez pudesse ser usado também para o vereador ter uma certa moral com os empresários, Eu né? tenho dito, inclusive, de que a fala, o áudio apresentado, as pessoas tentam alcançar a sua finalidade buscando do nosso prestígio. Tá certo? Dando um ar de legalidade em cima de algo escuso para nós. Tá certo? Então, eu acredito que o objetivo deles, tanto o que me causa estranheza, foi o início do processo legislativo. Ou seja, onde que a maioria dos vereadores anuíram e a maioria dos vereadores derrubaram o nosso veto. Pergunto eu, tem alguma coisa em interesse? Não sei se dizer. Tá certo? Então, usar os nossos nomes, são autoridades constituídas, legalmente constituídas pelo sufrágio universal do voto, tá certo? E usam, graças a Deus, temos lisura em nosso proceder, temos confiabilidade de muitos servidores públicos, temos respeito do chefe do Poder Executivo e de tantos outros. E isso, de repente, soa legal, soa bacana, no nome de quem? Eu conversei com fulano de tal. Dá o ar de conotação de legalidade. Tá certo? Porque para nós somos vítimas, enquanto qualquer outras aí. Igual a situação do processo, né? Tem o áudio que ele fala que ele ia sentar com o menino do processo e ia ficar com esse processo. Eu fiz uma leitura do protocolo. Eu entendi que é o protocolo da Câmara, até mesmo porque quando a Prefeitura, quando o Poder Executivo, ele anui o veto e vai protocolar, o processo é gerada uma nova autuação na Casa Legislativa. Aqui, ele já tinha sido autuado, porque nós temos um prazo. Ele autua aqui e nós temos um prazo de 15 dias úteis para se manifestar em sanção, veto total ou parcial, ou se permanecer silente. O que é? Isso é prerrogativa funcional do prefeito. O prefeito ele pode silenciar e deixar que a Câmara o promulgue. Nós vetamos, nesse caso nós vetamos. Então, eu fiz essa leitura, que não é o protocolo da Prefeitura. Eu fiz a leitura, de repente estou equivocado, de que é o protocolo da Câmara, uma vez que lá recepcionou o nosso veto. Quando a pessoa que vai fazer um evento precisa protocolar esse evento, ela protocola na Prefeitura. Aí eu deixo para as áreas É na afins. Prefeitura. É na Prefeitura, né? Eu Não queria- é diretamente uma secretaria específica. Não, o protocolo no protocolo. É prefeitura. Porque Eu queria complementar uma informação que eu acho que, de tudo isso que a gente está conversando aqui, tem duas coisas muito claras, assim, né, quando você ouve os áudios. Algumas pessoas pareciam estar precisando de uma lei, né, que atendesse elas melhor, e faz um contato com esse vereador que a gente, né, não está aqui para dizer se é ele, se não é, não vamos entrar nesse mérito. Né? Então, eu já entendo por aí que existia, por parte desses empresários que são citados também, né, que não aparecem falando, mas aparecem questionando, porque o tempo todo ele está respondendo. Não sei se você repara, ele está sempre assim, calma, estou resolvendo, olha, vou fazer. É sempre uma resposta que ele está dando a alguém que está cobrando ele naquele momento. Né? Então, quem ouve os áudios percebe que é isso. Né? Então, tem uma pessoa na parte ativa, né, e a outra pessoa na parte passiva. Então, considerando essa cobrança, parece que ele fica um pouco apertado, assim, se você repara, esses áudios eles não têm uma cronologia. E, de fato, além de não ter uma cronologia, a cada áudio ele fica mais apertado tentando se explicar. O que eu entendo, e que ficou muito claro para quem prestou atenção, é que ele não estava conseguindo conosco aquilo que ele tinha, de certa forma, Mas ele já prometido. Já. Sim, teve vários momentos que ele pedia fiscalização. E a gente fazia aquilo que a gente achava que tinha que ser feito, e o que não achava que tinha que ser feito, a gente não fazia. Entendeu? Porque nós somos órgãos fiscalizadores. Qualquer denúncia que chega para nós, a gente tem que atender. Então, assim, na época que estavam montando o Café de la Musique, que eles estavam montando a estrutura de madeira, ele veio sim, fez uma denúncia para mim. Estão montando uma estrutura de madeira. Aquilo não é como é que é? Não é um evento. Eu falei assim, olha, ele foi enquadrado como evento. Assim foi feito lá na Secretaria de Turismo. A partir do momento que um evento é enquadrado como evento, eu não trato como um empreendimento formal, com edificações e tal. Então, não tem que ter licença de obra, é apenas a licença de evento. Então, todas as vezes, inclusive outros empresários ficaram me questionando em relação a isso também. Mas está fazendo obra? Não está fazendo obra, ele está fazendo um evento. Assim ele foi enquadrado.
né? Então, assim, esclarecendo um pouco do café, que eu acho que ficou um pouco de lado, que eu acho que valeria a pena a gente falar. Primeiro, assim, que são 2 assuntos nos áudios, e esses 2 assuntos, se vocês repararem, ele não conseguiu alcançar nenhum, né? Porque a lei está comprovadamente, detalhadamente, dentro do processo, mostrando que a prefeitura era totalmente contra essa lei e que nada que dependesse de nós, ela ia prosperar, né? Então, de fato, se ele usou quis usar esse prestígio para tentar alcançar isso, ficou claro que ele não conseguiu. E me parece, inclusive, que as pessoas estavam meio bravas justamente por isso, né? Porque não estavam conseguindo. E, além disso, a outra promessa que parece acontecer nos áudios é que era para atrapalhar o empreendimento Península, né? Um pedido desses empresários para atrapalhar o empreendimento, né? Para não ter problema, para não poder atrapalhar o empreendimento deles, né? Que a gente sabe que são empresários da área de entretenimento. Então, a prova de que a gente não atrapalhou é que a Península funcionou o verão inteiro, né? Inteiro funcionou. Teve toda a fiscalização normal que todo empreendimento tem, né? Como de disco-silêncio, de trânsito e de obras até, né? Quando tinha um muro. A única licença que eles tiveram na prefeitura foi de tapume. Existe um procedimento, não é esse o número, é esse aqui. Existe um procedimento que foi coordenado pelo Ministério Público. Nós fomos chamados na época no Ministério Público para explicar como é que faz, então, esse negócio é um evento, é um empreendimento. A gente teve reunião na Promotoria de Justiça, tem até uma ata aqui. O procedimento é o 2018 0029 2656 dígito 56, tá? Isso é o procedimento. 2018 0029 2656 dígito 56. Então, o Ministério... Né? Esse é o número do procedimento no qual tem a ata, tá? O Ministério Público acompanhou. Acompanhou isso, assim, ele chamou a gente para a gente explicar em que situação que estava o empreendimento, nós explicamos. Depois disso, depois que ele funcionou janeiro todo, a gente teve uma conversa com eles para que eles se regularizassem enquanto casa de shows, né? E não mais somente eventos, né? Até para que o município possa fazer a cobrança das contrapartidas urbanas, né, de alargamento de via, essas coisas. Então, assim, o nosso trabalho, nos dois assuntos, de nosso e de todas essas secretarias que estão aqui envolvidas, foi sempre muito de resolver as questões, entendeu? E a nossa administração tem trabalhado assim, né? E a gente tem um peso maior na mão na fiscalização do que administrações anteriores, tanto a Cristina, né, quanto eu aqui, talvez o PROCON não sei como era, mas assim, a gente tem tido esse peso, uma mão mais pesada mesmo, porque a nossa intenção é deixar que Guarapari fique cada dia mais organizado e melhor. Então, se precisar fiscalizar, nós vamos fiscalizar sempre. E isso é uma atribuição das nossas secretarias. Então, tem uma hora que ele fala até de mim, que ele fala assim, todo dia eu futuco lá, uma hora eu futuco a Cristina, uma hora eu futuco. Veja bem, futucar é o quê? É ligar e falar assim, tem uma obra lá, vai fiscalizar? Sim, você futucar, ele futucou. Ele fez isso. Mas ele, outros empresários, várias pessoas ligavam pra gente, porque tudo que acontece aqui em Guarapari, que é grande, sempre gera uma não aceitação por parte dos menores que estão aqui. É muito difícil. Toda vez que chega um empreendimento grande ou um evento grande, a gente tem essa dificuldade de lidar com as pessoas daqui, que ficam o tempo inteiro nessa cobrança com a gente de que vai ser muito, vai dar problema, sabe? E, de fato, cada hora vai recebendo, a Guarapari vai recebendo mais investimento, mais coisas, e as coisas acontecem, né? Para ver se a gente entendeu. Você foi procurada por ele sim para fazer uma certa fiscalização para que fosse impedido que o empreendimento... Não, ninguém me disse assim que tem que impedir. Não foi assim, vai lá impedir. Não foi isso. Foi assim, tá acontecendo lá a obra, tem um monte de homem trabalhando lá. Ele e várias outras pessoas, inclusive pessoas que estão conversando com ele me procuraram também. Nos áudios, mandando... Esses empresários... um deles me procurou sim, me falando para isso, entendeu? A senhora foi algum dia procurada pela presidente da Associação de Moradores de Miaí? Não, nunca. Eu fui várias vezes pela presidente, participamos de reuniões, e todo momento que a gente foi solicitado
Ah, tem vegetação de restinga sendo cortada. Nossa fiscalização a todo momento foi lá, elaborou laudos circunstanciados e provava que não procedia, né? E, por exemplo, quando eles falaram assim, lá está fazendo movimento de terra. Nós sabemos que é uma lei a terraplanagem, até um tanto ela é permitida. Então, quer dizer, o movimento de terra ali era uma coisa que não cabia. Do vereador pedindo para fazer uma fiscalização. Denúncias, né? Eram denúncias. Estão cortando aroeira. Perfeitamente, nós vamos mandar a fiscalização lá. Quer dizer, quantas vezes a nossa fiscalização foi lá fiscalizar se tinha realmente, né? É vegetação de restinga. Uma hora era movimentação de terra. Não. Então, quer dizer, em momento nenhum nós tivemos que abonar e falar assim, olha, vamos embargar isso porque está acontecendo isso. Então, quer dizer, muitas vezes foram denúncias infundadas, a todo tempo a gente sentindo que era alguma coisa para atrapalhar até o andamento, porque quando a lei de eventos inicia, ela inicia lá no turismo, o procedimento é lá no turismo, depois passa-se por 4, 5 setores na prefeitura, quer dizer, a última parte é a nossa Secretaria de Meio Ambiente. Foi tudo autorizado, foi tudo muito até fiscalizado, né? Cristina, só acho que tentando, de certa forma, corrigir um pouco o que você falou, eu acho assim, a gente não pode dizer que tinha uma intenção de atrapalhar, clara e declarada. Nós não podemos afirmar isso assim. A gente pode afirmar que nós fomos solicitados a fiscalizar. Isso, de fato, ocorreu por várias pessoas, não somente esse vereador. Esse vereador fez também, mas várias outras pessoas pediram. Porque assim, eu não quero que nós tenhamos uma fala que seja compatível com a leviandade que foi a publicação da notícia, porque nós não somos assim, entende? Tem uma publicação que saiu dizendo que nós vamos divulgar os áudios assim que nós conversarmos com as pessoas. Nenhum de nós foi procurado. Nenhum momento a gente foi Nenhum de nós foi procurado para poder prestar qualquer tipo de esclarecimento para que esses áudios fossem publicados, citando os nossos nomes de uma maneira leviana, como esse mesmo veículo vem sendo, né, há muito tempo já dentro do município. Uma pena, né, porque tem tantos jornalistas de qualidade por aí e as pessoas acabam lendo o que não presta. Mas, assim, infelizmente, é assim que acontece a notícia aqui, e a gente precisa realmente deixar claro que nós não fomos procurados, ninguém chegou para a gente e questionou, porque todas as vezes que nós somos procurados para qualquer tipo de entrevista, a gente dá entrevista. E quando a gente não pode dar entrevista, a gente dá uma nota, e quando a gente não pode, a gente passa informação para a Geórgia, que passa para frente. O município nunca... Mas isso, Milena, não é nenhum segredo, todos os colegas aqui sabem. E nós não fomos procurados. Qualquer um que tivesse procurado a gente, teria todas as cópias, como vocês estão falando com a gente hoje, entendeu? Agora, divulgar um áudio que cita uma pessoa com a qual você não conversou, a qual você não conhece, que você não sabe se aquilo aconteceu, que não tem nada que comprove que aquela pessoa sequer sabe que foi citada, e não entrar em contato, isso para mim é assim, uma prova de desrespeito com a população enorme, de falta de compromisso com a notícia, né? Porque notícia, ela tem que primeiro ser verdade e depois ela ser divulgada. Isso para mim só mostra como que alguns veículos vão empobrecendo o próprio prestígio, né? Trabalhar contra eles mesmos. Eu vou citar para você igual vocês citaram. Hoje é o primeiro dia útil desde que os áudios vazaram. Foi sexta-feira. Então, a gente, quem construiu a matéria, construiu sexta-feira. E, assim como eu coloquei secretários, não expus o nome de ninguém. Então, hoje, acredito que foi até um gesto muito bacana que vocês fizeram para poder se reunir aqui e esclarecer. E a gente vê que não é. Se vocês tivessem procurado a gente, me desculpa, Roberta, mas eu também vou precisar te corrigir. Se você tivesse procurado a gente na sexta, a gente teria dado a mesma entrevista. Mas sexta-feira não dava tempo. Deu tempo de escrever a matéria, dava tempo de ter procurado a gente, tá? Assim, a minha resposta vai ser sempre reta, tá? O tempo que teve para sentar e escrever a matéria, vocês tiveram para procurar a gente. Nossas portas estão sempre abertas. Ainda mais a tribuna, que é um veículo que nós sabemos que é super correto,
trabalhei a vida inteira para eles, fui arquiteta da empresa, trabalho até hoje para vários, né, diretores lá no meu escritório. Então, assim, não tem motivo nenhum para esses áudios terem sido divulgados, não tem motivo nenhum para você ter dado essa matéria sem ter conversado com a gente, porque você tem acesso total a gente o tempo inteiro, mas é claro, é uma liberdade que o jornalista tem, né? Então, assim, que cada um vai trabalhar da maneira que acha melhor, mas as nossas portas estão sempre abertas, sempre estarão, e todas as vezes que a gente for responder qualquer coisa, nós vamos responder na fala e vamos responder com documento, que é isso que nós estamos apresentando, documentos. Doutor Américo e os secretários, mais uma pergunta. Vai existir alguma ação da Prefeitura que se corrija, se blinde essa lei de eventos, que se faça uma situação de que esse tipo de coisa não volte a acontecer, que um parlamentar use uma lei, essa lei específica, para obter algum ganho, ou conversar, ou convencer alguém? Vocês estão analisando o que é possível fazer para alterar a lei de eventos, para que ela seja mais robusta, mais blindada? É possível isso? Olha, assim, primeiro, o Poder Executivo já se manifestou em diversas ocasiões, através de secretários diferentes, no sentido que a gente entende que essa legislação de eventos, especialmente para o que significam os eventos para a economia, para a divulgação, para o turismo em Guarapari, ela precisa ser aperfeiçoada. A gente entende que a lei que está em vigor talvez não seja a melhor proposta, tá? Então, assim, há já uma movimentação de estudo nesse sentido, e a condução inicial, obviamente, deve ser da Secretaria de Turismo, em conjunto com os outros órgãos que fazem parte desse sistema de aprovação dos eventos. Agora, em relação à blindagem de situações como essa, que a gente vem trabalhando a cada dia para aperfeiçoar os nossos procedimentos internos. Até para que, quando situações do tipo aconteçam, né, e a gente não tem como ter controle sobre elas, que envolvem terceiros, envolve a índole de pessoas, envolve intenções ocultas, a gente não tem como ter controle sobre isso. Mas quando a gente fiscaliza a nossa própria atuação, zela por procedimentos seguros, a gente tem condições de prontamente se colocar como nós nos colocamos aqui e, mais do que falas, mostrarmos o que realmente aconteceu. Entendeu? Então, assim, esse é o procedimento, e os colegas... E só para pegar o último, que antes de passar a palavra, eu preciso fazer um registro aqui. A Procuradoria do município de Guarapari, incluindo o PROCON, que é um órgão dela, e tenho convicção de que todos os demais setores do Poder Executivo, o único compromisso, a única parceria que nos é possível é com o município e com a população de Guarapari. Fora isso, não existe essa questão de ser parceiro ou não parceiro. Nós temos que fazer o que está na legislação e zelar pelos nossos atos, tão somente. Sim, a questão que você pergunta sobre blindar, né? Eu acho que, assim, diante de tudo isso que está acontecendo, a melhor forma de você blindar uma Câmara a legislar alguma coisa errada é escolher quem você coloca lá dentro. Eu acho que o voto é a melhor coisa que você pode fazer para blindar esse tipo de situação, né? Porque a primeira pessoa que entra na Câmara, ela tem que primeiro entender o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Mas não é o Poder Executivo que tem que fazer esse tipo. Eu acho que a Câmara tem que capacitar as pessoas para isso. Isso aí tem que ser feito lá, não é com a gente. Entende? Então, assim, isso que eu acho que acontece por, talvez, uma falta de conhecimento de até onde eu posso ir, até onde, né, até onde o meu dever vai, né? Isso aí é uma questão funcional mesmo, que eu acho que deveria ser cobrado da Câmara, que prestasse essas informações. Só para concluir, sobre a blindagem, existe a vedação técnica constitucional de iniciativa da propositura do projeto de lei. No nosso caso, o artigo 51(8), ele traz 4 dispositivos de forma expressa do início de um processo legislativo. A vedação maior está na lei orgânica, que foi replicada da Constituição Federal, infelizmente descumprida pelo nosso parlamento, que sequer fez a leitura do nosso veto. Perfeito? Cristina, eu tenho que perguntar como é que esse também foi citado, já falou que fez algumas fiscalizações, mas porque era necessário também. Mas no áudio ele fala até para que embasasse aquilo de uma forma da mídia,
mídia que era para procurar você, que você falaria. Você já foi procurada em algum sentido para falar isso? Não, vamos levar isso para a mídia, para a gente levar isso para frente. Já foi procurado? Não tive conhecimento de situações dessa natureza. Em momento nenhum, ninguém me procurou por parte, né? Ele cita isso, para mim, me causou estranheza, né? Porque eu não tive essa procura, né? Me causou estranheza isso, por parte quando ele cita isso, né? Fomos procurados, inclusive a própria presidente da associação, um dia me pediu, olha, secretária, pode ir lá para verificar se eles estão tirando vegetação de restinga, se eles, quer dizer, moradores, recebi denúncia anônima, estão cortando. Então, sempre a gente foi lá. Por quê? É o que eu falo, a gente hoje, a minha secretaria é muito técnica, a gente trabalha com legislação. Até aqui eu posso ir, daqui para aqui eu não tenho como ir, né? Então, por momento nenhum, e a gente sempre, e é o que eu sempre digo na minha secretaria, eu nunca vou deixar ninguém certo e ficar errado, e por vários momentos eu citei até para o próprio vereador, eu falei, olha, não vou deixar ninguém certo para eu ficar errado. Para eu deixar qualquer pessoa certa, eu tenho que estar muito certa primeiro. E assim a gente tem essa conduta perante os nossos fiscais que trabalham conosco. Quer dizer, por várias vezes nossos fiscais foram lá, os fiscais da Milena também, na época a Cláudia era Secretaria de Fiscalização, teve presente lá para ver se estava acontecendo alguma coisa de errado, né? E realmente, como a Milena colocou, a maior prova da lisura e da seriedade que a gente conduziu todo esse processo é que o evento aconteceu e, assim, diga-se de passagem... Teve as fiscalizações necessárias, né? Não ele aconteceu, teve a aprovação, tudo. Mas ele foi fiscalizado como todos os outros, assim como eventos o Arena, assim do município. E quando ele cita isso da Cristina, eu vejo até que ele coloca até a própria mídia numa situação. Que eu acho que cabe até perguntar para os nossos colegas da imprensa, foi procurado por esse vereador para provocar essa entrevista à Cristina? Ainda cita, né? O jornal A Tribuna. Porque ele, quando coloca, você vê assim, da citação de diversos nomes, inclusive a própria mídia, quando ele fala que vamos fazer uma matéria, ele fala ainda, não é a prefeitura que vai fazer a matéria. Ele fala o lugar da matéria. Ele vai provocar que a imprensa provoque Então, acho que cabe mais até os próprios colegas, se alguém foi abordado. Foi assim, um tipo de envolvimento, em resumo, né? Eu acho assim, em resumo, assim, para a gente também não começar a levantar coisas, né, que eu acho que talvez a gente não se complique, não leva a nada. Mas em resumo, porque eu acho que é importante toda a imprensa saber. Em primeiro lugar, que a gente está aqui trabalhando duro e sério. Começa por aí. Todas as vezes que vocês procuram a gente, vocês podem reparar que é por conta de alguma fiscalização que a gente fez, ou algum trabalho que a gente realizou, né? É a primeira vez que nós somos procurados, nem fomos, né? Pra você ter uma ideia, eu nunca fui procurada para responder algum ato ilícito meu. Cristina também não, Cláudia também não, doutora América também não, e Márcio também não. Então, assim, e nem fomos, nós estamos procurando vocês. A partir do momento que citou uma possibilidade de um ato ilícito nosso, nós buscamos vocês. Então, assim, isso eu acho que já faz toda a diferença, porque quem é certo não dorme tranquilo com uma porcariada dessa espalhada, entendeu? E a gente é assim, o nosso prefeito também é assim, ele não está de fora disso, ele conversou com a gente hoje, ele deu total apoio a nós, tá? Passamos a tarde com ele na sala, conversou com todos nós, falou, calma, que todos vocês, eu tenho tranquilidade em relação ao trabalho de vocês, e nós estamos aqui justamente por isso. A gente poderia ter dado uma nota? Poderia não, mas a gente queria conversar cara a cara mesmo, para vocês verem como a gente trabalha. A gente tem trabalhado assim, né, desde o início da administração. Todas as vezes que tem qualquer questionamento, a gente está ali. E realmente, se existe irregularidade no comportamento de um membro que é de outro poder, nós não temos como responder por isso, tá? Agora, se é líder de governo, se não é líder de governo, isso é uma decisão que não cabe a nós secretários, né? Nós estamos aqui porque o doutor Américo está representando ele, mas para essa fala, não para todas, né? Tudo que se relacionado as tomar decisões são do prefeito. Agora, a gente precisa que fique muito claro o seguinte: nós não fomos procurados, ninguém conversou com a gente, os áudios foram divulgados sem que a gente soubesse, até, assim, teve gente que ficou sabendo quando chegou para trabalhar, tá? Assim, para você ter noção do nível de falta de respeito, assim, com o trabalho das pessoas, né? Outra coisa, todas as fiscalizações que ocorreram, todas,
sem exceção, partiram de alguma denúncia. Ninguém falou assim, eu vou ali. E não precisavam partir. Nós poderíamos ter ido, nós somos órgãos fiscalizadores, podemos fiscalizar qualquer evento a qualquer hora. E ninguém precisa pedir. E esse é o nosso trabalho. Tá? Então, se eu quisesse ir lá 20 vezes, eu poderia ir lá 20 vezes, porque esse é o meu trabalho. Então, só que não foi feito dessa forma. Foi feito baseado em denúncia, foi feito baseado em telefonema, em ações do próprio Ministério Público, que chamou a gente para conversar. Então, todo o procedimento está aí, está claro, vocês têm cópia de tudo. Então, assim, para não propagar mais, coisa que não é verdade. Vocês estão tendo a oportunidade de ter acesso a todos os documentos, vocês estão tendo acesso a todas as pessoas que foram citadas e não tem mais nenhuma justificativa para andar para frente com uma notícia errada. Daqui para frente, a notícia que andar errada, aí é porque foi uma decisão que cada um que está aqui tomou de caminhar com uma notícia errada. Até por isso que nós quisemos que fosse coletiva, porque não vai dar nem a oportunidade de um escrever uma coisa que não estava, e lá, mas eu não estava lá, não. Está todo mundo aqui ouvindo a mesma coisa. Então não tem essa. Deixa eu perguntar, fazer uma última pergunta só para a Cláudia, que foi citada também. Ele cita o seu nome, na época você era da fiscalização, e ele cita o baile do Denis. E na época o baile do Denis foi embargado. Não, foi embargado o baile do Denis. Acho que o próximo show foi embargado, não foi? Não, teve uma multa por conta E o outro, e o não, próximo show Rafael. daquele Rafael. eventos foi embargado, mas depois É a conseguiu ser. mansão. Ele cita. Quanto ao meu nome, é uma fala solta também, que não dá para identificar com quem ele está falando. Ele fala sobre o bairro do Denis e sobre a mansão. E é relativo a questões de trânsito. Que a mansão, por ter o acesso pela península, então tiveram várias denúncias, né, escritas por telefone, porque uma Secretaria de Fiscalização recebe denúncias de todas as formas. E aonde havia muito questionamento quanto a trânsito, né, acesso a tal local. Então, quanto à secretaria que eu estava atuando na época, as denúncias eram muito com relação à questão de trânsito. E realmente tiveram inúmeras. E a prefeitura cumpriu com a obrigação que ela tinha de ser um agente fiscalizador. Então, ratifico aquilo que já foi dito, a gente trabalha muito e cumpre com o papel que nos cabe, que é estar atendendo as denúncias, porque nós não podemos pecar por omissão. Então, a partir do momento que nós recebemos a denúncia, é nossa obrigação ir lá. Vou te fazer a pergunta que eu fiz para todos os outros também. O vereador, o suposto vereador, ele chegou a te procurar pedindo alguma coisa? A Secretaria de Fiscalização recebe denúncias de diversas pessoas, inclusive dos vereadores. Não só este vereador, mas todos eles, né? Que é a questão de trânsito e a questão de postura, ela é demandada por todo mundo em geral. Os senhores já foram procurados pelo vereador em questão. Se forem, os senhores atenderão, conversarão com ele. Os senhores, em virtude do que está acontecendo, vão tentar se manter aí afastado. Como é que vai ser? Já existe alguma conversa da própria Secretaria de Comunicação, do próprio prefeito com vocês? Como é que funciona agora esse trâmite? Porque nós estamos entrando num caminho de investigação de vários fatos. Como é que vai ser a postura de vocês diante do vereador que ainda está aí com o parlamentar? Como será? Vamos lá. Eu acredito o seguinte, eu estou falando por mim, enquanto servidor de Eu carreira. acho que essa postura vai ser um pouco individual. Tá certo, de acordo com cada um, mas ele não deixa de ser uma autoridade constituída. E, como tal, as informações que forem dirigidas certamente serão atendidas dentro do preceito de lei. Agora, eu não tenho condições de desprezar qualquer tipo de pedido de informação dele ou de qualquer outro tipo, qualquer outro munícipe, inclusive. Vocês já tiveram alguma reunião junto com ele? Todos Não fui procurado por ele, não acredito que os colegas também não tiveram. depois dos áudios? Não. Nada. Se forem procurados por ele, como atuarão? Veja bem, a minha fala aqui será o seguinte: eu irei me postar como servidor público e irei atendê-lo sim, dentro de um preceito técnico, legal, que a lei permite. Eu não posso simplesmente excusar. É um problema de um poder que vai ser apurado naquele poder, tá certo? Nós aqui, enquanto agentes públicos, somos agentes públicos para ele e para tantos outros e de qualquer um, tá certo? Por isso somos agentes públicos. Eu creio que, assim, aquela história, como secretária, a gente precisa atender, né, os pedidos, as solicitações, né, os questionamentos, mas
eu não acredito que vai acontecer isso, não vai ter procurar, não acredito que vai procurar a gente para dar nenhum tipo de explicação, né? Até porque ele fala que o áudio não é ele. Ele fala que o áudio não é ele. Então, assim, eu penso assim, no mesmo sentido dos colegas, né? Eu acho que o que aconteceu não tem condições de mudar a nossa forma de atuação do ponto de vista de restrição, né? Nós somos servidores públicos, nós trabalhamos com material que não nos pertence. Nós estamos aqui para atender e para servir a população. E nosso caminho é a legislação. Então, assim, os vereadores são autoridades constituídas, merecem respeito da nossa parte, né? Nós estamos aqui tratando de uma situação pontual que aconteceu e precisava ser esclarecida, a população precisava ter as informações necessárias, mas, enfim, o tratamento com os vereadores, com os empresários, com os comerciantes, com os cidadãos em geral, permanece da mesma forma. Nós temos a obrigação funcional de atendê-los, né? E todas as demandas que chegarem a nós e que tiverem algum respaldo técnico, elas serão avaliadas dentro do que a legislação determina. Eu vou fazer uma pergunta só para que vocês deixem claro para mim, que tem essa dúvida. Apesar dessa denúncia estar caminhando, dessas investigações estarem encaminhando, nenhum secretário será afastado, né? Vão continuar atuando. Veja bem, nada do que está naqueles áudios é verdade. Já começa por aí. Não é que não foi comprovado. Nem tem interesse em tentar buscar, porque nós sabemos que é mentira. Nós conhecemos uns aos outros, a gente sabe como cada um trabalha. Então, assim, não tem... esses nomes, não posso falar de todo mundo, mas esses nomes que estão aqui são, inclusive, tivemos a conversa com o próprio prefeito hoje. Ele fez questão que a gente falasse. Ele confia no trabalho da gente, entendeu? Então, não tem porquê, assim, acontecer isso, entende? Podendo ser afastado por outras questões depois, né? Porque, não quer mais, quer que vote em outro lugar, mas não por essa razão, não nesse momento. O presidente até protocolou e entregou os áudios aqui também na prefeitura. Ficamos sabendo agora, no fim do dia. Ficamos sabendo, mas oficialmente ainda não recebi, não vi, mas ficamos sabendo de que existe uma protocolização nesse sentido. Só que os autos falam de uma pessoa da Câmara, né? Quem na tem que verdade, investigar ele. a leitura que eu fiz foi de entrega do protocolo da Câmara, não daqui. Outra questão também que a gente precisa avaliar, assim, nós aqui estamos muito seguros do nosso trabalho, do que a gente vem fazendo. Então, eu acho que, até por isso que a gente quis conversar com todo mundo, porque a gente sempre tenta passar essa fala, né, para vocês, que é a nossa verdade mesmo, a gente trabalha desse jeito. Então, assim, a gente desde o início quis que as coisas corressem assim. Vamos conversar, né, doutor? A gente conversou esse final de semana, poxa, você tá vendo que bagunça, não sei o que, não sei o que. Primeira coisa que eu falei, vamos dar uma entrevista coletiva, conversa com a Georgia, porque eu acho que é a melhor forma de acabar com esse problema. Esclarecer, gente. Né? Eu gostaria de porque a gente tem, nós temos interpretações muito diferenciadas de cada veículo, entende? Porque, infelizmente, eles estão completamente permeados pela política. Né? Então, assim, é difícil você trabalhar com a verdade quando não é ela que é o que as pessoas querem mostrar. Então, isso eu acho também que é uma coisa bastante grave que a gente vê acontecendo aqui. Às vezes você fala uma coisa, você fala uma verdade e a publicação sai de outra maneira num outro, né? num outro lugar. Então, esse respeito que nós estamos tendo com a população e com vocês, por terem sido escolhidos para estar aqui, porque são imprensas que a gente acredita que realmente, né, tem condição de passar uma mensagem séria, a gente gostaria que vocês tivessem esse mesmo respeito com o nosso trabalho, porque todo mundo que está aqui dá um duro danado, todo mundo que está aqui rala muito, entendeu? A gente trabalha muito, a gente tem feito mudanças em Guarapari muito grandes, significativas, e que de fato só estão acontecendo porque a gente tem pulso forte na fiscalização, a gente tem feito tanto que nós estamos sendo cobrados justamente às vezes até pelo excesso de zelo. Entende? Porque está cobrando isso, está cobrando aquilo, nunca se cobrou isso, por que está cobrando isso agora? Porque a gente gosta daqui, a gente quer que as coisas aqui fiquem, né, bem feitas, e a gente quer deixar uma marca de um trabalho bem feito. Então, não pode ser esse tipo de informação desse nível que vai atrapalhar um trabalho que a gente já vem fazendo há 2 anos e meio, muito árduo, sabe? Então, é esse respeito que a gente gostaria que você tivesse por nós também. Secretária, eu quero fazer uma pergunta, a senhora fica à vontade, se não quiser responder, não tem problema.
não está aqui presente, a secretária de Saúde, Alessandra sim. Albano, a senhora tem alguma coisa a dizer? Sobre o quê? Em relação ao áudio que existe e um comprovante de depósito de R$ 450 na conta dela? Não tenho nada a dizer. Assim, sinceramente, esse áudio eu não ouvi. Eu tive acesso a 24 áudios, que foi o que mandaram para mim, 24. Nesses fala de Península, fala de lei de eventos. Eu não tive acesso a esse, especificamente. Eu ouvi falar que teve, mas eu não ouvi ele. Então, eu não poderia falar. De qualquer forma, eu acho assim, cada um está aqui representando aquilo que acredita e aquele trabalho que faz. Eu acredito que se existe esse áudio, eu acredito que a Alessandra, então, deve provavelmente querer conversar com vocês também, né? Ou vocês quererem conversar com ela. Eu posso falar de mim, né? Eu posso falar dos trabalhos que fizemos em conjunto, né? Na época da Península, que foi uma coisa... Quando a gente tem um evento muito grande, ou uma coisa muito grande, a gente costuma se juntar, assim, para tentar resolver em conjunto. Então, assim, por isso até que a gente pode afirmar da lisura do procedimento, porque um acompanhou o outro. Então, assim, nesse caso, eu não tenho nada a falar dela mesmo, porque eu não tenho acesso a esse áudio e também não sei se tem alguma verdade nisso. E assim,